Seja bem-vindo, vamos trazer aqui um bate-papo, sei lá, uma conversa bastante franca sobre o que você, advogado, jovem advogado, pode esperar da advocacia. Essa é uma aula que vai fazer parte do nosso CPFA, o curso Paiva de formação de advogados, mas é uma aula que eu decidi, por bem, deixar aberta também para a galera que segue a gente no YouTube. É uma aula que eu quero fazer há muito tempo. Quem me acompanha no meu Instagram de professor, que é esse daqui, o Paiva Prof, já tem bastante insights sobre isso lá. É uma aula pesada. Coloquei uma trilha sonora aqui até para dar um tchan, para a gente poder falar um pouco mais sobre o que você, advogado, especialmente você que é jovem advogado, deve, pode e vai esperar da advocacia nos próximos anos. E em muitos momentos essa aula vai ser um soco no seu estômago e eu sinto muito, peço desculpas de antemão para isso. Não é uma aula que eu preparei, não é uma aula que eu tenho esboço, que eu tenho rascunho. Estou aqui com o meu caderninho de anotações que eu amo e aqui com a minha caneta eu vou fazer alguns apontamentos sobre a advocacia, algumas coisas que eu vejo sobre a advocacia e o que vocês podem esperar dessa nova advocacia. Primeiramente, eu quero falar com vocês sobre quão difícil é ser advogado no Brasil. Presta atenção nisso, porque o meu objetivo aqui, em nenhum momento, é te desanimar. Muito pelo contrário, tá? O meu objetivo aqui, muito pelo contrário, é te apresentar uma visão da advocacia que ninguém fala. E por que ninguém fala? Vamos voltar lá na faculdade de Direito. Por que os professores de Direito na faculdade não falam sobre o mercado da advocacia ou as dificuldades de ser advogado? Quais são os principais desafios? E eu posso falar sobre isso porque eu fui professor de ensino superior por muitos anos na graduação, por uns 5 anos na graduação. E vou te falar que os professores não falam sobre as dificuldades do mercado da advocacia por um único motivo. Eles não conhecem esse mercado. Então, o primeiro problema que nós temos aqui são com relação aos professores da graduação. Eu vou anotando aqui para não esquecer, para a gente ter uma linha de raciocínio, e eu recomendo que vocês também façam o mesmo. Anotem, põe o fone de ouvido, essa é uma aula que é um bate-papo. Uma aula diferente do que eu faço no nosso curso, mas é uma aula bastante importante, tá? Então vamos falar aqui sobre os professores da graduação. 90% no mínimo dos professores da graduação não são advogados. E nós vamos ter 2 tipos de professores. Os que são servidores públicos, e esses são juízes, promotores, delegados, definitivamente são pessoas que têm muito a acrescentar, mas nada a acrescentar quando o assunto é advocacia, porque eles não vivem da advocacia. Isso é muito óbvio, isso é muito simples de ser compreendido. E nós temos um segundo grupo de professores que são advogados, mas também não vivem da advocacia. Então eles procuram dar aula, porque dar aula é uma forma de ganhar dinheiro dentro do mercado jurídico, assim como ser advogado, assim como ser juiz, promotor. Existe uma carreira nas ciências jurídicas que é o ser professor. O problema é que as faculdades de direito, no momento em que elas vão contratar os professores, normalmente elas priorizam professores de carreira e não professores advogados. Existem 2 tipos de profissionais. Existe o advogado que é professor, ou seja, o advogado que dá aula, e eu me deparei com essa expressão uma vez lá no curso onde eu dava aula, chamado
curso Damásio. Ele existe ainda, eram dois professores bem experientes conversando. Eles falavam sobre o professor, a diferença que existe entre um advogado que dá aula e um professor que advoga. Um advogado que dá aula, ele tem muito mais experiência prática para passar, mas nem sempre ele é tão didático. E temos o professor que advoga, e esse não conhece nada do mundo prático, porque uma coisa que eu posso garantir para você é que a advocacia te suga. De todas as minhas atividades que eu já exerci na minha vida, tô resfriado, tá? A mais puxada, a que toma mais tempo, a mais desgastante, a mais incerta é a advocacia. Não há a menor dúvida. Já houve uma época em que eu era um professor que advogava. Então, 90% do meu tempo era destinado a dar aula, e eu, modéstia à parte, era muito bom. Tanto que alcancei os maiores postos do que eu considero como uma docência de verdade, uma docência que ensina, que ajuda a vida das pessoas, não uma docência que é papada, né? Cheio de diplomas e tal. E eu alcancei o que eu queria dentro dessa carreira. Dei aula nos melhores cursos preparatórios do Brasil para OAB, para concursos, pós-graduação. Então eu considero que eu cheguei no meu topo. Tinha outros ali, mas não me interessava mais. E era uma época em que eu não tinha nenhum tipo de prática. Eu era um professor que dava aula. Muito bom professor, modéstia à parte, mas sem prática. Quando lá em 2020 para 2021, as coisas começaram a dar certo na advocacia, a advocacia sugou meu tempo com tanta voracidade, com tanta obstinação, que eu simplesmente parei de dar aula. Não dá mais tempo. Hoje, se uma faculdade me convidar para dar aula, eu não vou. Na graduação, eu não vou. Na pós-graduação, eu também não vou. Hoje eu faço parte de um programa de uma pós-graduação em Santa Catarina, de uma amiga minha. Então ela é minha amiga, então eu estou indo dar aula lá porque ela é minha amiga. Apenas isso. Mas é um tipo de compromisso que eu confesso, não cabe na minha agenda. Então partam desse princípio que a faculdade é a lição número 1 dessa aula. A faculdade não te ensina a ser advogado, em primeiro lugar, porque os professores não são advogados, ou pelo menos não vivem da advocacia. E você já sabe agora que existe uma distância enorme entre ensinar e advogar. E eu falo isso reiterando, não é desmerecendo os professores, muito pelo contrário, mas é uma visão distinta do direito. É uma visão ímpar da advocacia, da ciência jurídica. Bom, então, os professores. Num segundo patamar, nós temos agora um outro tipo de ensino jurídico no Brasil, que é o dos coaches. Então, surgiram no mercado diversos coaches jurídicos. São pessoas que vendem que eu considero uma ilusão de que existe uma vida fácil na advocacia. E isso é muito preocupante, porque não existe vida fácil, muito menos na advocacia. Então, quando você ouvir frases como liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira, saiba, isso não vai existir na advocacia. E eu vejo com muita preocupação alguns desses vendedores de ilusão, primeiro, com promessas inconcebíveis. São promessas que todo mundo sabe que não vai acontecer. Mas para te provar que acontece, eles apresentam, muitas vezes de forma falsa, uma vida de abundância.
Então você vê lá um jovem advogado no avião, fazendo e acontecendo, enfim, vivendo uma vida nababesca. E aquilo é um discurso que é facilmente aceito. É um discurso que realmente faz você acreditar que é possível. E te digo, não é possível. É impossível um advogado jovem, menos de 30 anos, ter liberdade financeira. Então vamos pegar o primeiro ponto aqui, que é para a gente alinhar as expectativas para falar da liberdade financeira. Não existe liberdade financeira antes dos 30, 35 anos. Vai depender um pouco do seu momento, obviamente, quando que você começou, mas na advocacia, uma das principais características é você vai ter que trabalhar como burro de carga, você vai ter que aguentar muita pancada antes de começar a ter algum tipo de resultado eficiente na advocacia. Você vai precisar passar por essa via crucis. Você vai precisar ser pobre. A não ser que você venha de uma família rica, uma família de advogados. Aí a sua realidade é de menos de 0,1% do mundo da advocacia, porque a maior parte dos advogados não vem dessa realidade. Então, tirando essa galera que é bem a exceção, eu já estou te provando isso, saiba que na advocacia, durante muito tempo, você tende a ganhar menos do que um segurança. O segurança ganha mais do que um jovem advogado. Isso tem certo, isso está errado? Obviamente que do ponto de vista intelectual, está errado. Então, o segurança, nada contra, né? Mas ele não tem que fazer 5 anos de faculdade, passar numa prova da OAB. Então, teoricamente, ele pode começar a ganhar antes do advogado. O advogado tem toda uma formação jurídica. Só que o que eu quero implantar na sua cabeça é de que essa formação jurídica, ela não serve de absolutamente nada, a não ser te entregar um ingresso para você acessar a carreira de advogado. Então, tudo que você fez em termos de formação jurídica, seja a faculdade de direito, a prova da OAB, cursos de preparação, cursos de especialização, cursos de prática, tudo isso, na verdade, só te entregou um ingresso para você fazer parte dessa festa. Mas não significa que você vai tomar os melhores vinhos. Não significa que você vai comer da melhor comida. Significa que você pode entrar na festa. O que vai fazer você, de fato, acessar o camarote dessa festa é você entregar resultado. E eu te garanto que tem muito segurança, tem muita faxineira que entrega mais resultado do que um advogado sem noção. De que um advogado que tem formação, mas não resolve nenhum problema. É preguiçoso, é vagabundo, não sabe escrever, não sabe falar. Então, você entendeu que o que vai mudar o seu jogo é o que você resolve e não o ingresso que você tem na mão. Então, nessa festa, a faxineira, o segurança, eles não entram, porque eles não têm o ingresso. Você entra, mas não significa que você vai beber a melhor bebida e nem comer a melhor comida. Muito pelo contrário. É bem provável que você seja a faxineira da festa, que você seja o segurança da festa, porque formação é ingresso. O que vai te fazer ter resultado é o que você entrega. Tá legal? Então, tem muito advogado que conhece, que eu conheço, muito jovem advogado. Imagina, eu contrato pessoas aqui no escritório, faço seleções intermináveis de candidatos a vagas nos processos seletivos. E eu te digo que o nível é muito baixo, mas assim, muito baixo mesmo. Seja pessoas que têm formação boa, formação ruim, fizeram faculdades boas, fizeram faculdades podres,
tem experiência, não tem experiência, o nível é muito baixo. Porque hoje qualquer pessoa faz uma faculdade de direito. Então, para você se destacar também, aí uma notícia boa, você só precisa se diferenciar. Você precisa fazer um pouco a mais, um pouquinho a mais que você fizer, você já vai para um outro patamar. Eu te garanto isso. Mas precisa fazer diferente. Precisa ser especial. Precisa realmente entregar resultado. E é o que eu vejo hoje, não só na advocacia, mas no mercado em geral, é que muita gente é seduzida por um discurso, ganhe sem trabalhar. Isso não existe. Eu te garanto. E você pode aprender isso pelo amor, como estou fazendo agora, ou pela dor. Mas não existe ganhar dinheiro sem trabalhar. Não existe renda passiva. O que existe é trabalho duro. E como o nosso mercado é um mercado saturado, você tem que ter o trabalho duro, mais os balagandãs, mais a força de vontade, mais estudo, mais aprimoramento. É isso que vai fazer você se diferenciar. Às vezes eu vejo no Instagram, nas redes sociais, jovens advogados indignados porque, olha, uma vaga para ganhar um salário mínimo. E eu entendo essa raiva. Eu entendo. Porém, como dono de escritório, uma pessoa que contrata, que seleciona, eu digo para vocês, já estando mais experiente, é que tem muito advogado que não merece nem um salário mínimo. Um salário mínimo para muita gente é muita coisa. É dinheiro jogado fora. Ah, mas eu fiz o curso. Ah, mas eu fiz 5 anos. Isso importa? Não importa. O que vai fazer você ter diferença é realmente você ser diferente. Você entregar mais que os demais. E aí tem uma galera que é muito fácil de cair nesse discurso de empreendedorismo, liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. É muito fácil a galera cair nesse discurso. E aí você vê lá um advogado de 28 anos, de jatinho. Você vê um advogado de 27 anos com um puta escritório. Só que você não sabe dos bastidores. Eu te garanto, ou é mentira, tudo comprado para fazer você acreditar numa inverdade, numa fantasia e, consequentemente, comprar o curso daquela pessoa, ou a pessoa realmente tem aquilo, mas foi comprado de outra forma. Não foi conquistado na advocacia. Porque a advocacia, mesmo que você seja virado com a bunda, nasceu com a bunda virado para a lua, que você tenha sorte, que você tenha padrinho, ela demora para dar resultado. E eu não conheço nenhum advogado bem-sucedido, e eu conheço vários advogados bem-sucedidos, mas eu não conheço nenhum advogado bem-sucedido que não ralou muito para conseguir abrir o seu escritório, que não ralou muito para realmente poder usufruir de um dinheiro. Deu para entender? Os caras querem te vender um curso com uma fórmula mágica onde você sai rico. E não é assim. Ah, mas eu vou te ensinar uma forma de fazer Google Ads. Não é assim. Eu invisto bastante dinheiro em ads. Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads. Não é assim. E cada vez é mais difícil conquistar clientes dessa forma. É possível? É possível. Muito difícil. Aí você pega um advogado que tem um perfil lá que só fala para advogados. Ele faz dancinha, faz esquete. E aí? Vive muito bem da advocacia, na realidade que ele te criou. Como que ele conquista esses clientes? Não tem. Se você olhar aqui, por exemplo, para o meu trabalho, eu tenho 2 perfis na advocacia, né? Tem esse perfil aqui, o Paiva Prof, que eu só falo para advogados.
E tem esse perfil aqui, que é o Paiva Doutor, onde eu falo aqui para clientes. Os clientes vêm daqui, não do Paiva Prof, vem do Paiva Doutor. E aí o cara quer te convencer que comprando o método dele, você vai ter o jatinho, você vai ficar milionário, você vai ter liberdade. E não é assim. Então, a liberdade financeira demora. Hoje, fazendo 40 anos, tem toda uma história. Eu tenho uma história. Fiz mestrado, dei aula em faculdade, dei aula em cursinho, fui servidor público, abri meu primeiro escritório que faliu. Foi treta. Foi treta. Pensei em desistir. Já chorei muitas vezes. Pedi ajuda a Deus. Até que uma hora as coisas começaram a se encaixar. Mas demora. Ah, mas você pode ter mais sorte que eu. Pode ser um pouco mais rápido. Mas não vai ser do dia para noite. Vai te exigir resiliência. Vai te exigir força de vontade. E eu vejo com muita lástima, com muita dó, uma legião de jovens advogados que caem nesse conto do dinheiro fácil, do método infalível, do jeito XYZ, e não traz resultado. No começo é bacana, te dá aquele ânimo. Porra, tô fazendo o curso do fulano, agora eu vou ficar milionário. E não fica. São um mês, 2, 1 ano, 2 anos, o resultado não veio. E você começa a se sentir incapaz. Esse é o problema. Chega um momento em que você desiste da advocacia. Então eu vejo até pessoas que já trabalharam para mim. Vou empreender na advocacia, eu vejo que eu tô pronto, que é muito bom. Só vê a parte boa. E a parte ruim? Quantas noites sem dormir? Quanto dinheiro investido e perdido? Quantas pessoas contratadas que não rendem, que te deixam na mão? Quantos clientes te cobrando? Quantas contas para você pagar todo começo de mês, sem saber se você vai ter dinheiro ou não? Tô te falando isso não é para te desanimar, pelo contrário, eu acho que a advocacia é muito top. Existem outras formas de ganhar dinheiro. Vendendo o curso é uma forma mais fácil. Então, na minha escola, nós temos um faturamento ainda bem menor do que na advocacia, cerca de 10%. Então, 10% da minha renda vem dos cursos. O resto vem todo da advocacia. Ainda tem um outro projeto meu de tecnologia, aplicativos. São mais rentáveis. Mas nada disso funciona sem advocacia. É um ecossistema. E tem muito coach de internet, guru jurídico, que só vive a parte do curso, porque é a parte mais fácil. Você grava um curso, conta as mentiras e pronto, ganhou dinheiro. E a advocacia te exige o quê? Trabalho. O cliente fica lá pelo menos 6 meses no seu escritório. E é bem pelo menos mesmo. Dependendo da causa, são 3, 4, 5 anos. Você recebeu no primeiro ano, parceladinho. Acabou o recebimento. E agora? Como é que faz? Isso ninguém te conta, porque o objetivo é apenas um: de vender a porcaria do curso com a fórmula mágica. 2. Liberdade geográfica. 1. Eu atuo em São Paulo. Eu moro em São Paulo. E eu atuo em todo o Brasil. Então, hoje, com o processo eletrônico, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Mas não é tão fácil. Tem diligência que é presencial. Tem diligência, audiência que é presencial. Ah, mas eu vou mandar a equipe. Em alguns casos, você consegue até mandar. Mas tem cliente que vai querer você na audiência. E outra, experimenta ter uma equipe sem estar em cima, sem estar lá com eles no dia a dia. Não vai funcionar.
Não vai funcionar. Então, hoje a advocacia te permite atuar em todo o Brasil. Dá trabalho. Tem que ficar fazendo inscrição na OABX, na OABY, suplementar aqui, suplementar ali. Cada suplementar é mais de R$1.000 no nosso Toba. E tudo bem. Faz parte do jogo. Mas você compreende que quando vira o ano, você pagar anuidade, ao invés de pagar uma, vai pagar 5, 6 anuidades. Faz a conta. Obviamente que eu não tô falando que isso é desvantajoso. É vantajoso. Se não fosse vantajoso, eu não faria. Mas, porém, contudo, entretanto, tem esse ônus que ninguém te fala. Não dá pra você advogar no Brasil. Mas é isso. E quanto mais longe você advoga, mais chimbalauê você tem que ter. Você vai precisar de contratar um correspondente, vai treinar o correspondente, validar o correspondente, rezar pra ele não fazer merda. Não é tão fácil assim. Deu pra entender? Terceiro ponto. Liberdade de tempo. Bobagem. Isso é uma bobagem. Eu hoje no escritório, eu vou te falar. Hoje, eu consigo fazer home office de manhã. Eu de manhã consigo resolver as coisas da minha casa. Na hora do almoço eu vou pra academia, cuido da minha saúde. Depois eu volto à tarde pro escritório e vou. Ah, até às 6? Não. A minha equipe sai 6, 7 horas. Eu fico aqui 9, até às 10 horas às vezes. Chego em casa moído. Porque quando você usa isso daqui para resolver problema, é tão cansativo quanto usar a força física. Então, quando você decide empreender na advocacia, ter o seu próprio escritório, tenha certeza absoluta que você vai trabalhar muito mais. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Adoro, mas você tem que estar pronto. O Rafael de 25 anos não estava pronto. O de 30 anos não estava pronto. Eu tive que comer muita grama. Eu tive que trabalhar muito para os outros. Eu tive que pegar referências de chefes, de líderes, bons e ruins, para formatar quem eu sou hoje. Então, não é que eu seja contra. Eu acho que cada um pode fazer como bem entender. E quem sou eu para te dizer? Mas eu acho que quando você está começando na advocacia, é imprescindível que você tenha uma experiência em 1, 2, 3 escritórios. Existem escritórios bons para trabalhar. Quando eu falo bom, não é do ponto de vista financeiro, necessariamente. Aqui no Paiva e André, no meu escritório, o advogado começa recebendo um piso que não é muito alto, mas também não é baixo, é muito superior ao do mercado. E ano a ano ele vai subindo. Existe um plano de carreira que é público. Então ele sabe quanto que ele vai ganhar, tem a inflação, tem um monte de coisa. E eu sei que essa não é a realidade da maior parte dos escritórios. Mas o fato do mercado jurídico, para quem é empregado, não ser mil maravilhas, não te exime de ter que passar por isso. Até para você saber como é que vai ser o seu escritório. Como é que você vai contratar? Quais vão ser as regras? Isso aí desde sempre. Quando eu era pequeno, minha mãe me ensinava a lavar o banheiro, a cuidar da casa, a fazer comida. Por quê? Eu precisava saber para um dia, quando eu tivesse a minha empregada, eu pudesse fiscalizar, eu pudesse dizer como que eu quero o serviço. Se você não sabe, como que você vai cobrar? Se você nunca passou por isso, se você nunca recebeu ordem. E hoje parece que existe um negócio, todo mundo tem que empreender. E não funciona assim. Eu já mentorei mais de 2.000 advogados em todo o Brasil. E eu aprendi muito com eles. E uma das principais lições que eu tirei é: empreender não é para todo mundo. Empreender é para uma parcela. Não é para todo mundo. E às vezes não é naquele momento, porque com certeza o Rafael de 20 anos, que trabalhava como servidor público, esse não estava pronto para empreender, para arriscar, para colocar dinheiro e saber se lá quando vai receber. Esse Rafael teve que amadurecer, escada por escada, degrau por degrau,
para poder um dia arriscar. E a primeira vez deu errado. Mas quando deu errado, eu sabia que a segunda vez ia dar certo. E deu. Não caiam nessas ilusões. Se você quer começar a empreender cedo, empreenda. Te desejo toda a sorte do mundo. Mas vá lutar o bom combate, sabendo o que te espera. E o que te espera não é um buquê de rosas. É uma coroa de espinhos. Mas, se você estiver pronto, você vai vencer. Vai precisar ter muita resiliência. Agora, Paiva, o que você considera o melhor caminho? Eu falo isso para os meus filhos, tá? Eles veem eu, a Vanessa, empreendedores, com 3 empresas, crescendo, sendo prósperos. Eles querem empreender. E o meu conselho para eles é o mesmo conselho que eu dou para vocês agora. Antes, trabalhem para os outros. Aprendam. Aprendam a receber ordem. Conheçam bons chefes, maus chefes. Saibam dosar o que é empreender. E aí, no momento mais maduro, se for o caso, vocês podem dar esse passo solo. Não vai ser fácil, mas com certeza você vai ter mais experiência. Então não caiam nesse papinho dos coaches jurídicos. Eles só querem te vender curso. Eles só querem te criar uma ilusão de uma advocacia que não existe. Você não vai ter jatinho com 28 anos. Eu tenho 40. Eu não tenho jatinho. Você não vai ser milionário aos 30 anos. E tá tudo bem. O importante é você ter um propósito. Porque as dificuldades, quando você tem um propósito, elas aparecem, elas são vencidas. Quando você não tem propósito, você não suporta a primeira adversidade. Você não aguenta o primeiro obstáculo. Então sejam resilientes, mas tenham propósito. Isso é importante. Isso é importante. Ufa! Acho que deu, né? Falei mais do que eu queria. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você é nosso aluno do CPFA, curte essa aula, vem com a gente, vem mostrar, deixa aqui seu comentário, avalie essa aula. Se você está assistindo essa aula no YouTube, vou deixar aqui o link do CPFA, conheça o nosso curso, vem participar de um programa de formação de advogados com aulas semanais, onde não tem promessas. A única promessa que eu te faço é: eu vou te ensinar o que eu sei sobre advocacia, o que eu já errei, o que eu já acertei. O resultado depende unicamente de você, não de mim. Eu vou te ensinar. A minha promessa é que eu vou te ensinar semana a semana tudo o que eu sei sobre advocacia. O resto é com você. Tá legal? O link tá aqui na bio. Me sigam lá no Instagram. São 2 Instagrams. @PaivaProf, meu Instagram para advogados. @PaivaDoutor, meu Instagram para clientes. Pode seguir os dois para entender a diferença. E sigam o nosso canal do YouTube, A Nova Advocacia. Curtam esse vídeo e deixem aqui o comentário. Beijo, abraço, até mais. Tchau.